Amados, boa noite. Preocupadíssima do não cumprimento das nossas tarefas, então eu resolvi e já pedi para a Ana Paula publicar que eu iria falar hoje, mas para não atrasar os estudos com a Amélia Rodrigues, não é? Mas no dia 18 já tem mais uma parte. Então hoje nós vamos ver orquestração de vida. Muito bem. Sempre, sempre, como fazemos. Que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, o seu lar, as pessoas que te cercam, os seus pensamentos, que Jesus abençoe as suas decisões, as suas lutas, seus trabalhos, que assim seja. Então, esse texto da benfeitora Amélia Rodrigues e na psicografia do querido Divaldo Pereira Franco é do livro Dias Venturosos. É um livro fortalecedor, um livro que está até mudando um pouco a minha forma de pensar. Muito bem. Mas ela tira esse texto, gente, esse texto, Orquestração de Vida, do Novo Testamento. Você pesquisa, você vê lá, mas que mulher, que espírito. E ela tirou esse texto de Mateus, no capítulo 9, do capítulo de 9 a 34. De 9 a 34. É o que está marcado ali no Dias Venturosos. Mas esse capítulo fala, não vou ler não, você sabe, né? Ressurreição da filha de Jairo e cura da mulher com fluxo sanguíneo. Também nesse capítulo 9 fala a cura de 2 cegos. E fala também da cura de um endemoniado mudo. Então, ela só tirou a cura da filha de Jairo e parece-me do endemoniado. Então, eu como digo para vocês sempre, os espíritos, felizmente, não param, não cessam de estudar. E vão pesquisando, e vão conversando, e vão olhando, entende? E aí o Divaldo abençoado, com a sua psicografia geniosa, vai para esse texto. Então, nós vamos ver hoje Orquestração de Vida, que é o segundo item do livro Dias Venturosos. E eu tenho comentado, que realmente, com toda a problemática do mundo, das pessoas que nos cercam, de todas as colocações, nós estamos também vivendo dias venturosos. Sim, a saúde, a família, o lar, o trabalho, os trabalhos voluntários, nós estamos vivendo. Só que temos que olhar por essa ótica, numa positividade maravilhosa. Nós não podemos esmorecer nunca. E é por isso que já estamos no 8º livro. Oi, Estela Novelli Lenotti, bonita aí de Jundiaí. Boa noite, querida, boa noite. Hoje nós trabalhamos, domingo também, sexta também. Vamos lá. Orquestração de vida.
Sabe por que esse tema, orquestração de vida, é os acontecimentos na vida de uma criatura. Isso parece uma orquestrada, entende? É o nascimento, é a infância, é a adolescência. Isso é tipo de uma orquestra mesmo, uma coisa desenrolando assim. Então vamos lá. Ela diz, Amélia, o rosto, ela é muito romântica, né? Escreve muito doce. O rosto sorridente da manhã iluminava a paisagem, enquanto um tropel das paixões humanas produzia alarido e perturbação. Claro, as paixões humanas até hoje produzem isso. Uma confusão mental, uma perturbação contumaz, entende? Desacerto em família, desacerto nos trabalhos, incoerência de pensamentos, tudo. Muito bem, ela continua. Não obstante, bailavam no ar os suaves perfumes das flores silvestres que ornavam a natureza. Estava tudo para a natureza, beleza, como hoje. Visita um cafezal, visita uma horta, você vai ver que maravilha, hein? O cantar dos pássaros, a forma de viver, etc. Nas praças e praias largas, na sinagoga e nos encontros habituais, o comentário único era Jesus. Falava-se de Jesus. Ada, boa noite, amor. Em todos os lugares, falava-se de Jesus. Sobre ele, os feitos dele, o caminhar dele, não? E então, aí ela diz, a sua força, a força de Jesus, magnetizava a multidão e ninguém conseguia passar incólume a sua presença, que se ampliava até além das fronteiras do mar, vencendo as distâncias com rapidez. Então, tudo era lindo. Isso falando de Jesus. Jesus tinha conseguido despertar a atenção geral, trabalhando o quê? A fragilidade e os desconcertos do ser humano necessitado. Meu Deus, naquela época. E hoje? Por que nós precisamos tanto de Jesus? Para ter o norte. Ele é o mestre, o modelo e o guia da humanidade. A criatura mais perfeita. Então, ele conseguia isso naquela época. Hoje, meio esquecido um pouco pelos cristãos. Mas nós, que estudamos e trabalhamos o Consolador, ou Espiritismo, não. Ele, sempre ele, não? Então, a Amélia está explicando aqui que ele veio para justamente consolar as criaturas, auxiliar todo ser humano, ou era fome, ou era lepra, ou era abandono. Ele tinha solução para tudo e para todos. Muito bem. E ele, então, conseguiu despertar a atenção geral, trabalhando a fragilidade e os desconcertos do ser humano. Ele conseguiu. E quando a gente estuda um pouco as parábolas, as passagens, igual estamos vendo hoje, olha, a dor diminui, aquilo que é um problema grave passa a não ser. Por quê, gente?
Porque ele disse: eu estarei convosco até o fim dos tempos. É ele. Aí ela continua. O arquipélago de dores em que se debatiam os seres humanos sempre havia constituído motivo de apreensão e desrespeito e desespero. Claro, um canceroso, um leproso, meu Deus, quem assistiu o filme Ben-Hur vai lembrar que a namorada e a mãe ficaram leprosas e elas ficavam, na época, elas eram colocadas num tipo de cavernas e ali ninguém se aproximava. E o que acontecia? Eles desciam pela corda a cesta de alimentação, as pessoas iam lá, pegavam, levavam para dentro. Morriam por lá, não tinha cama, não tinha nada, entende? Isolado, isolado, isolado. Então, as criaturas viviam esse desespero. Oi, Silvia amada, boa noite, amor. Vivia esse desespero naquela época. Muito bem. Então, os homens amontoavam-se nas regiões bem longe, ermas, regiões de agonia, deixando-se consumir pela decomposição orgânica e pela degenerescência mental e as forças e a desnutrição até chegar o momento de deixar a matéria. Então, quando leprosos, naturalmente acontecia isso, não? Mas com ele, logo quando ele começou o seu messianato, fundaram a Casa do Caminho, que foi na casa de Simão Pedro. Então, além de todas aquelas visitas que ele fazia por todos os locais, havia a casa de Simão Pedro, onde, por exemplo, acolhia crianças abandonadas, velhos abandonados, mulheres desprovidas de qualquer atenção, viúvas, doentes. Calcula que miscelânea que era. E tudo era tranquilidade e paz e cura. Aquele que tivesse cura, merecimento, tudo bem. Quem não tivesse, sobrevivia, mas amparado. Então vamos aqui continuar com a Amélia. Jesus chegou e passou a modificar a estrutura viciada das paixões, porque outra ótica. Vocês lembram, se a mulher traísse, só ela que era punida, o homem não tinha culpa. Não é verdade? Não pode, não? Então, ele chegou e começou a acolher. Ele sentou com publicanos, ele sentou com indivíduos ricos, com fariseus. Ele não tinha problema para ele. Jesus era tudo isso. Então, ele chegou e passou a modificar aquela estrutura antiga, que o Deus era olho por olho, dente por dente. Você fez, você vai pagar. Tanto é que hoje a gente conversa com pessoas o necessário, porque não entendem algumas coisas. A problemática da reencarnação. Mas por que eu estou com essa filha, com esse filho? Por quê? Entende? Eu tenho esse neto, esse bisneto. Não adianta. Tem toda explicação na ótica da doutrina. Então, vamos lá. Ele passou a modificar a estrutura viciada das paixões, assinalando-as com mensagens de saúde necessárias e de paz, o que tornava isso
inteiramente novo para aquele povo de Israel, que era muito sofrido na região da Galileia. Claro que era sofrido. Doentes dessa ordem, que mais? Completamente escravizados do Império Romano para repagar taxas enormes de aluguéis, de tudo que você pode imaginar. Indivíduo pescava doidamente para vender o peixe e pagar isso daí. Além do que, o Sinédrio, o Templo de Jerusalém, ou dito o Templo de Salomão, era uma casa comerciária. Não era uma casa de alento, não era uma casa de prosa. Tinha dinheiro, resolvia-se tudo. Não tinha, não resolvia. Oi, filha, boa noite, tudo bem? Não tem ligado, tarará, tarará. Vamos lá. Então, o que Jesus tinha de compromisso? Limpar corpos de ulcerações que os apodreciam. Claro, ele curou vários e vários leprosos. Os seus discípulos, não se aproxima, mestre, porque você vai se contaminar. Não. Chegava, abraçava, dava como lhe um passe e a criatura se limpava. Vai e não peques mais. Fazia. Que mais? Abrir os olhos fechados à luz, que voltavam a enxergar. Gente, o cego de Jericó, o cego de nascença, e pronto. E lindo, maravilhoso, entende? Hoje não existe, é difícil esta característica fluídica para executar esse trabalho. Além do que, presta bem atenção, os espíritas que não têm uma índole boa, mas que poderia ter uma capacidade dessa, usa de forma inadequada, cobrando porque não pode. Então, aquilo que foi dado não pode ser cobrado, entende? Então nós vamos vendo como que era Jesus. Abrir os olhos fechados à luz que voltava a enxergar. Só isso? Não. Erguer paralíticos de membros atrofiados, mas já está perdido. Não. Lembra o paralítico de Cafarnaum que precisaram abrir onde Jesus estava, no telhado, um buraco. E aí desceram por uma corda o paralítico. E na frente de Jesus, Jesus chega: o que queres que eu faça? Que eu ande. Mas o magnetismo de Jesus era uma coisa sensacional. E o paralítico levanta, ande. O paralítico levantou, colocou a maca nas costas e saiu. Então, ele fez isso, entende? Que mais que ele fazia? Cantar lições de profundo enternecimento e esperança. Porque hoje, em pleno passado, mais de 2000 anos, quantas pessoas sem esperança de continuar a caminhada? Sim, para nossa família espiritual, vamos explicando. Falta de esperança. E quando orar, peça isso. Peça fé, força, esperança na vida futura. Você tem que prosseguir. Não é olhar para trás, não é criticar, não é querer mudar as pessoas, aceitá-las como elas são. Você não muda ninguém, mude-se primeiro, tá? E quem mais?
Pensar positivamente. Vai dar certo. Tudo. É uma fala que eu fiz domingo. Positividade, aí está envolvido a esperança. Então, Jesus, além de tudo isso, ofertava às criaturas palavras tão maravilhosas em que envolviam a criatura de paz e alegria. E mesmo que fosse paupérrimo, e mesmo que fosse doente, entende? Porque quando alguém nos dá uma palavra de alegria, uma palavra fortalecedora, uma palavra de progresso, de evolução, a gente muda o pensar. E ele fazia isso com maestria absoluta. Então, por isso que esse texto chama orquestração de vida. Era o que ele fazia. E todas essas coisas, as quais... Ô Marcos, você chegou tarde hoje, que foi bem. Só hoje que eu vou falar de quarta. Domingo eu tô aí, viu, Marcos? Um beijo no seu coração, meu filho. Então, Marcos, sabe por quê? Eu atrasei um domingo e eu falei, não tá certo, a Amélia não vai gostar. Então eu resolvi fazer hoje esse texto e vou fazer outro no domingo, tá bom, filho? Então veja bem, toda esta colocação que estamos falando agora, maravilhosa, presta atenção. Curar leprosos, curar paralíticos, curar cegos, alimentar a humanidade com 5 pães e 2 peixes. Foram 5.000 pessoas. Olha o magnetismo dele. Olha o magnetismo dele. Mas eu não posso fazer igual. Eu também não posso. Mas pelo menos nós vamos nos ficando esperançosos com isso. Dias venturosos. Dias venturosos. Por quê? Você está enxergando, você tem perna, você tem raciocínio, você tem mãos. Então não é bonito? Você tem saúde, a família está normal. Se tiver algum problema, são escolhas. E aí você vai entendendo. E vai fazendo caridade. Então, tudo isso, ele atraía multidões, necessitados, crentes e descrentes. Então era difícil para ele, coitado, não? O Marcos diz que atrasou e deu risadinha. Que bom, estamos juntos. Carina Bezerra, boa noite, linda. E aí, então, Amélia, diante disso tudo que comentou, ela quer falar do que eu falei do Novo Testamento, da cura da filha de Jairo, que já havia praticamente desencarnado. Então, vamos ver isso agora. Jesus era personagem de destaque na comunidade. Chefe de sinagoga, ele não ia muito no templo de Salomão. E uma das vezes que ele foi, não posso deixar de falar para vocês, foi quando ele virou as mesas, que viu que era dinheiro que rolava, era um câmbio total, Anás, Caifás, sacerdotes, dinheiro, tudo era cobrado, entende? Uma das vezes que ele foi nesse templo, tá? Então, mas ele ia nas sinagogas, que eram locais pequenos, simples, sem cobrança de nada, como não pode ter. O âmbito de espiritualidade, não. Então vamos lá. Então, Jairo era personagem de destaque na comunidade. Ele era chefe de uma sinagoga simples, homem conhecedor da lei e dos profetas, que antes não se permitia aproximar dele. Acontece o seguinte, naquela época, mesmo analfabetos, os indivíduos conheciam a Torá,
conhecia o Velho Testamento, conhecia as leis de Moisés, não tem os 10 mandamentos, conhecia, porque era repetitivo, tinha que aprender. Então, Jairo era um dos comandantes disso. E aí acontece o seguinte: o sofrimento, porém, esse inesperado visitante, que às vezes também nos pega, adentrara-se pelo seu lar e apunhalava-lhe o coração, dilacerando-lhe os sentimentos. Triste Jairo estava. Por quê? No Novo Testamento fala, Mateus e aqui também. A filhinha encantadora encontrara-se doente. Todos os recursos foram utilizados, os recursos da época, mas eram inúteis. E a morte a carregara rumo ao desconhecido. Então, o Jairo chamou quem ele pôde para auxiliar, para ver se a filha maravilhosa de uns 10, 11 anos recuperava a saúde, e nada. Muito bem. Então, a angústia da separação através da morte era difícil. E aí, esse pai afetuoso com a filha morta, desencarnada, foi procurar Jesus, dizendo, o Jairo fala, Jesus, minha filha, minha amada filha, acaba de morrer, mas, por caridade, vem, impõe a sua mão, que talvez ela viva. O Jairo não sabia, como muitos não sabem, que a vida continua, que a morte é só a separação do físico, né? E o espírito e o perispírito caminha, gente. Olha a Amélia ditando o livro para Divaldo na Pátria Espiritual. Então, como não sabia disso, achava que nunca mais iria ver a filha, nunca mais iria ter contato com ela, e o apego que nós temos, os nossos familiares, os nossos filhos. Mas acontece que temos que aprender isso. Constitui uma lógica. Quando a criatura reencarna, ela vai desencarnar um dia. Não tem jeito. Tem que aprender. Então, o quê? Quando estamos na matéria, tentar conviver no bem, no amor, na luz, na paciência, e etc. Assim é necessário, porque eu me lembro bem, vou contar rapidamente. Eu trabalhava como professor de letras na escola industrial, e a minha filha que está vendo aqui vai lembrar. E eu, cedo, de tarde e de noite, minha mãe ficava sentadinha na porta, fazendo um crochêzinho, porque doente, cardíaca, coisa e tal. E eu me lembro que um dia, depois, antes do almoço, acabei o período da escola, entrei, bença mãe, não esperei ela responder, tirei meu casaco de dar aula, meu avental, e desci. Tinha um pedreiro, falou, a senhora viu? Falei, o quê? A sua mãe não está bem. Eu falei, como? Voltei. E a minha mãe já tinha partido. Colocou o crochêzinho, encostou a cabeça, deu um desespero muito grande. Por quê? Porque aí eu comecei, por que eu não dei atenção para ela? Por que eu não conversei mais? E assim, cheios de porquês, ao tal do remorso.
Entende? Então, depois disso, na nossa velhice agora, eu e o meu marido, a gente ora 6 horas. A hora que tiver que aparecer a separação nossa, não tem como é que eu vou falar, remorso nenhum. Se eu for, ele se vira. Se ele for, eu me viro. É assim. Mas não pode. Por quê? Porque este tipo de comportamento para o espírito não é bom. Porque ele fala, puxa vida, eu quero partir, sair dessa matéria, sair desse casulo. E eu, entende? Então a gente vai aprendendo com a vida. Muito bem. E o Jairo, vamos lá. E o Jairo falou isso. Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela vai viver. A confiança, sabe aquela coisa que você acha que vai acontecer? E ele pensou. E a confiança faz transbordar a taça do sofrimento, renovando o conteúdo graças ao que pode se chamar do portal para a vitória. Quando temos confiança, fé nas colocações todas da nossa vida, certeza que vai dar certo. E aí, então, Jesus, vendo essa problemática, ele chamou os discípulos e os discípulos foram juntos. Chegando na casa, defrontaram o desespero dominando a família toda. Os costumes da época, os tocadores de flauta e a multidão que estavam por toda a porta choravam, pranteavam a menina desencarnada. Percebendo ainda que não se Jesus, que não se houvera dado a ruptura total dos vínculos com o corpo e o espírito, ali se encontrava Jesus. Ele percebeu que ainda tinha uns fios espirituais naquele físico. E aí Jesus falou, é dele, retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. E diante do inusitado dessa confusão, os céticos habituais puseram-se a rir, uns zombaram, onde se viu, a criança já morreu, ele quer o quê? Limitados que eram as pessoas, as percepções e sensoriais não podiam ir além da capacidade de análise incompleta. E então, o único que podiam dispor foi utilizando tudo com naturalidade. Mas o que aconteceu? Indiferente à ignorância geral e consciente da realidade, Jesus entrou, tomou a mão da menina, chamou-a docemente e levantou-a, despertando do sono cataléptico em que se encontrava. E a menina levantou e ele a devolveu para os seus pais. Olha, pensa, que maravilha! E aquela mesma multidão zombeteira que riu, que não sei o que lá, imagina, já morreu, o que quer? O que fez? Surpreendida pelo acontecimento, começou a cantar hosanas. Oh, que beleza! Oh, que bom! Obrigado, bom Deus! Então, já quando vinha pelo caminho, diz Amélia, ele libertara também, agora é um outro caso, libertara também uma mulher que sofria de um fluxo sanguíneo. Só que ela, vocês lembram bem,
Então, ela sofreu esse fluxo sanguíneo por 12 anos. E na comunidade judaica, quando a mulher menstruava, consideravam-na impura, não podia pôr a mão nela, tá? Tanto é que Maria de Nazaré só saiu da sinagoga que ela foi criada quando ela menstruou, entende? Não podia ficar. Muito bem. E então, Jesus está andando com aquela multidão atrás dele, e essa mulher que tinha esse fluxo sanguíneo há mais de 12 anos, isso fala aqui no Novo Testamento, queria conversar com Jesus, não conseguia. E aí então ela faz o quê? Toca nas vestes de Jesus. E o fluxo sanguíneo. Mas nessa hora ele disse: Simão, Pedro, alguém me tocou. Mas como, mestre, a multidão, está todo mundo encostando no Senhor, não tem jeito. Alguém me tocou com muita fé. Por quê? Porque uma energia saiu de mim. A mulher sarou. E passado uns dias, ela não conseguiu conversar com ele na hora. Passado uma semana, 2, ela se encontrou com ele. Oh, mestre, muito obrigado. O que, minha senhora? Não, eu tinha isso. Ah, não. Eu não curei ninguém. O que aconteceu então? A tua fé te curou. Vai e não peques mais. É para nós também. Aumentar a fé, a confiabilidade em Deus, a confiabilidade em Jesus, a confiabilidade no seu Espírito protetor. Gente, ninguém está só. Agora, aqui, não vejo nada, sempre falo para vocês. Claro que eu tenho amigos espirituais comigo, porque tem hora que a cabeça não lembra de tudo, eles dão intuição, um espetáculo. E você que está na sua casa, vendo, você não está sozinho. Você não está sozinho. Claro, seu espírito protetor, algumas entidades luminíferas ficam por perto, é lógico. Entende? Então, vamos em frente. E aí, a mulher hemorroísa também sara, porque tocar as vestes de Jesus. E a Amélia diz: as alegrias estavam nas almas simples, entusiasmadas com os fenômenos que o Rabi realizava. Estava tudo menos o Sinédrio. Anás, Caifás, aí o governo, Herodes Antipas, esses não, entende? E aí o tempo perdera a sua dimensionalidade. Tudo era naquela época sorriso e felicidade. Porque mesmo que estivessem péssimos de saúde, só de estar perto daquela luminosidade serenava o coração. Isso é o olhar dele, isso é o fluido dele. E é por isso que rigorosamente eu venho fazendo prosa sobre ele, para que você coloque Jesus no seu coração, no seu lar. Mas não esse Jesus descrucificado, que eu não tenho nenhum aqui. Não. O mestre, o modelo e o guia da humanidade. É isso. O espírita, se não tivesse Jesus, não adiantava nada. Não. Tem que ser. Vamos em frente. E então, não era possível antecipar preocupações nem futuras dores, porque estavam vivendo dias gloriosos, dias venturosos, dias de beleza, entende? E nem se preocupavam com futuras dores, nada.
construção do novo mundo. Eu vos dou a minha paz, não como os homens Adão, entende? Então, a sua fama se espalhava cada vez mais, por toda parte, atraindo maior número de sofredores que buscavam soluções ou externas ou internas para os seus males. Porque as soluções externas é o câncer, é a lepra, é isso, é aquilo, é aquilo. E a interna, essa é a pior. Oi, Roselinda, boa noite. As dores internas são as piores. Quais são? O desamor, o esquecimento de si mesmo. Então, por que tanto psicólogo? Por que tanto psiquiatra? Por que, gente? Por causa do vazio existencial. Oi, Sandra amada. Boa noite, querida, linda. Eu vi você com o seu neto lindo, viu? Parabéns. Então, vocês vão percebendo o seguinte, que as dores interiores são piores do que as dores externas. Então, aqui ele fala. E a Amélia diz assim, como se tratava de uma orquestração infinita de risos e lágrimas, assim que ele saiu, trouxeram-lhe um mudo, possesso de demônio. A Amélia colocou isso, mas não é. É uma criatura obsediada. Quer dizer, falamos da cura da filha de Jairo. Aí falamos da mulher hemorroísa. Aí ela quer contar esse caso aqui, tirando do Novo Testamento. E aí trouxeram um homem mudo, mas obsediado. O que é obsediado? Gente, movido pelos espíritos das sombras, uma subjugação total, subjugação, certo? Quer dizer, tinha atitudes de um animal, de um bicho, e mudo. Então, trouxeram para ele. Vamos ver o que ele vai fazer. O pobre homem encontrava-se dominado por forças constritora que o limitava, tornando-o silencioso com a alma sob os camartelos de angústias incessantes. Os espíritos não deixavam nada, dominaram-no. Acontece. Então, vamos ver o que ele faz. E aí, por que acontecia isso? A Amélia diz, colhendo os frutos amargos da sementeira passada. Aí entra uma fala excelente, né, Sandra? Semeou, vai colher. Tudo que semearmos não adianta, dá até uma preocupação muito grande com as nossas atitudes. Por quê? Não tem jeito, é a lei de causa e efeito. Não tem jeito. Então, ela está falando que esse mudo, ele, vidas passadas. Por quê? Ou ele degolou alguém, perdeu a fala, tem tudo, tem explicação sobre a ótica espírita. Então, o pobre homem encontrava-se dominado totalmente pelas forças malignas e era um calado, um robô, né? Mas a Amélia ressalta, ele estava colhendo os frutos amargos da sementeira do passado. O enfermo sintonizava com o seu algoz. Aí é que está. É uma vírgula, mas vou parar um pouquinho. Aí é que está. Muitas vezes nós arrumamos hoje obsessores porque a gente pensa que não vai acontecer. Num atendimento fraterno, então, uma senhora reclamou que o marido faz isso, faz aquilo, abandonou o lar, parará. E eu pensava, o que eu falo para ela? Meu Deus,
lembrei, falei assim, o ódio dela era tanto. Eu falei assim, a hora que ela morrer, ela vai ser o obsessor dele. Ah, não tem a menor dúvida. Eu pedi para ela, vamos, é difícil, gente, vamos orar por ele, amor, não tem o que fazer. Ele volta ou não volta para casa, vamos orar para que ele ache o bom caminho, escolhas. Demorou, chorou muito, coisa e tal, deu certo. Porque, às vezes, do nosso lado, está uma pessoa que você distrata, que você judia, que vai ser seu obsessor, não tem a menor dúvida. Por isso, amor incondicional. Como a doutrina explica, né, gente? Vamos embora. Então, esse homem submisso sob esse assodaçar da consciência de culpa, sentia-se incapaz de resistir à dominação do obsessor. Faltava ali o quê? Olha só, forças morais para superar o constrangimento psíquico. E aquela fala de Kardec é lógica. Reconhece seu verdadeiro espírito pela sua transformação moral e a força que faz para domar as más tendências. Usa corretamente o livre-arbítrio, amados. Família espiritual linda, você se programou para essa reencarnação. Você se programou. Vai perder a oportunidade? Mas não tem importância. Na outra você recomeça. Mas já estava avisando aqui. E então, faltava para esse homem força moral, ele não tinha. E a cabeça completamente aluada. Muito bem. E Jesus o que fez? Acercando-se e compreendendo o drama que se desenrolara através da observação física, repreendeu o espírito enfermo que estava com ele e afastou-o de sua vítima, luarizando a noite do ódio com a inebriante claridade do seu amor. Então, é o que eu falei. O amor cobre a multidão de pecados. Amor incondicional. Mas sabe? Não tem que saber. É lei. Foi por isso que Jesus foi crucificado. Porque contradizia todas as colocações do Sinédrio. Que era olho por olho, dente por dente. E ele não. Amor, amor. Até o finalmente. Não? E então, aí o homem, libertado daquele espírito, o paciente, o homem, pôs-se a falar, inundado pelo júbilo do acontecimento. Sabe quando sai aquela carapaça, sei lá o quê? Então, não tem, tá tudo ótimo, ficou normal. E libertado disso, o paciente pôs-se a falar cheio de alegria. E aí vem os 3 anos que Jesus pregou do seu mencionado, ele não teve um dia de sossego com referência ao seu trabalho de benemerência. Não teve. Os fariseus, o pessoal do Sinédrio, só ficava, escuta aqui, como é que você vai fazer o Lázaro levantar de sábado? Sábado ou sabá não pode trabalhar. O meu pai trabalha até hoje e eu também. Aqui, também os fariseus vão dar um pitaco. Os fariseus, porém, invejosos e mesquinhos, impossibilitados de realizar a mesma coisa, assacaram acusações de que era através
do príncipe dos demônios que ele expulsava. Já inventaram uma coisa: o senhor é o príncipe do demônio, por isso que o senhor libertou, mandou outro demônio embora. Não é possível, não. Você veja como é que era difícil para Jesus trabalhar isso daí. E aí, a Amélia diz: nunca faltarão aqueles que, sem os recursos que o tornem capazes de algo realizar, encontrem mecanismos acusatórios para justificar o êxito de quem produz. Né, Sandra? Será que é todo mundo que gosta da gente? Não. Aí a necessidade de continuarmos, como diz o Orson, prossiga. Não tem que dar atenção para quem te critica por alguma coisa ou me critica. Não, vai embora, vai em frente. Porque a gente sabe que tem uma missão para cumprir, tem um trabalho a cumprir. Entende? Não temos a colocação, vamos curar alguém, mas alento, cuidados com as crianças, os jovens, os idosos, agora que a gente está cuidando também. Então veja, tem a Casa da Sopa, oferece por mês 109 banhos aos excluídos, entende? O educandário, 300 crianças, vou começar a prepará-la amanhã. Não adianta. Pode. Nós temos o nosso caminhar. Isso é bom. Isso é bom porque a cabeça continua, beleza, certo? Embora as perninhas estarem lá. Muito bem. Então falar para Jesus: você expulsou o demônio porque você é o príncipe deles. Jesus ficou quieto. E Jesus disse. Aí a Amélia quis colocar para nós isso aqui para a gente não esmorecer. Olha, falando, vou ler de novo. Nunca faltarão aqueles que, sem os recursos que o tornem capaz de algo realizar, encontram mecanismos acusatórios para justificar o êxito de quem produz. Fulano faz isso porque não faz mais nada, fulano faz isso porque tem empregado. Não tem jeito, mas não é, como diz o Orson, prossiga, acabou. Então ela lembrou bem, a Amélia lembrou bem aqui. Como podia, porém, o mal fazer o bem? O príncipe dos demônios voltar-se contra o seu subordinado e tornar-se-lhe contrário? Uma pergunta que a Amélia faz. Jesus, que os conhecia, não lhes dava a importância que eles acreditavam que mereciam. Olha que lindo! Nunca. Só respondia adequadamente. Uma das coisas que eu estou lembrando é do Lázaro, eu já falei. Mas o senhor está trabalhando no sabá? Mas o meu pai, Deus, trabalha até hoje e eu também. Então, acabou. Então, vamos em frente. Aí, a Amélia diz: o mundo está repleto de mudos para a verdade e de faladores que estimulam o crime e disseminam promiscuidade moral. Meu Deus! A gente pode até se sentir um pouco, como que seria? Quadrada, passada. Mas por que hoje tantos descasamentos? Por que hoje tantos desacertos? As pessoas não conseguem conviver com a outra. Porque o domínio da droga, do alcoolismo, da traição, da troca de marido e mulher, que é isso? Então, nós temos que prestar atenção que o mundo está repleto disso. E se a gente não se voltar para os ensinamentos do Cristo, de Jesus, vai achar normal. Não é normal. Não é. Não tem nada de normal a colocação que se vive hoje. E por que o educandário
tem que fazer o Pai Nosso? Claro! Se não fizer, não melhora o ambiente para começar a trabalhar com 300 crianças. O que é isso? Ah, mas tem que cantar o hino nacional. Sim, senhor, uma vez por semana. Por quê? Desenvolver o civismo. Ah, mas tem dor, não sei o quê, está errado. Vai com a psicóloga. É isso, gente. Não tem jeito de fugir dessas colocações. E, às vezes, a conivência de pai e de mãe, porque não quer ter problema. Não, se bem que a gente sempre sabe, ninguém vai mudar ninguém. Cada um tem que fazer sua trajetória. O livre-arbítrio está aí. Então, está pedindo aqui, em vez dessa promiscuidade moral que está acontecendo, vai na Igreja Católica, vai na Evangélica, vai onde você quiser. Trabalhar a moralidade em todos os seus níveis, entende? É o que a Amélia recomenda. E aí ela diz assim: elaboram temas que desconcertam as vidas, as famílias, exibem feridas íntimas com leviandade e entusiasmo, atraindo outros insensatos para que os acompanhem em festa, desnudando os cânceres espirituais que os dilaceram impiedosos. Por quê? A criançada, logo, celular. Para! Não pode. Entende? Como que você vai tornar seguidor, eu vou citar o nome aqui, de algumas criaturas que têm um casamento, 2 casamentos, 3 casamentos, 7 casamentos? O que é isso? Que é isso? Vai encontrar... a Amélia é difícil, ela está abrindo nossos olhos. Por quê? Porque nós não podemos acompanhar. Por que é difícil ir à casa espírita? Até conversei com o Orso, que é muito amigo nosso. Ele falou: eu não sei se grava e as pessoas vão ver, tem 400 pessoas vendo, mas não vai no centro, não vê aquela energia. Como é que faz? Vamos fazer a nossa parte, Vanderlei, do jeito que dá. Vamos fazer a nossa parte. Vamos. Aí, então, a Amélia diz: essas criaturas, mudos para a verdade, podem expressar-se nas sombras em que se debatem, encontrando aqueles que se encontram surdos para as realidades do espírito e receptivos para as mensagens da materialidade e da baderna. E é lógico, e é claro, é muito mais gostoso ficar no sofá, ficar não sei o que lá, do que ir na casa da sopa descascar batata, ou atender uma clientela, ou trabalhar com as crianças, ou trabalhar com os idosos. Claro! Eu já fiz a minha parte. Mentira! Não pode. Tem que trabalhar até o finalmente, mesmo que seja com os joelhos desconjuntados. Para! Então, a Amélia vai puxando a gente. Então, nós temos que ter atitudes de moralidade. É muito difícil. Eu fico pensando, às vezes, seguir Jesus, os seus ensinamentos. Mas pelo menos tenta. Cada coisa que vai fazer ou pensar, realizar, pensa. Se fosse Jesus, o que ele faria? Aí a gente muda. Vamos em frente. E ela diz assim: essas criaturas, que difícil, encontram-se igualmente obsediadas por adversários cruéis que os espreitam e dominam, retirando-lhes a voz que poderiam usar para o bem, ampliando-lhes o volume para o mal deles mesmos, ou cerram seus ouvidos para a melodia da vida, abrindo aí um alarido de paixões selvagens em que eles se compraram. Orar pelo menos uma vez ao dia, se conectar com Jesus, gente. A gente tem horário para tudo, mas e para Ele?
para harmonizar seu lar. Cadê o evangelho do lar? Hã? Eu estou cansado. Não. Aqui em casa, 6 horas da tarde, não adianta tocar telefone, não adianta nada, porque estou orando com o marido. Oi, Deise, bonita. Aí de Angra do Reis, está em Bitinga ainda? Um beijo. Então, veja bem, tem que ter um momento no dia para Jesus. E eu disse, não sei que prosa que foi, que os essênios, o evangelho deles que eu estou estudando, 3 vezes ao dia eles paravam. Tudo. De manhã, orar para Deus, meio-dia, 6 horas da tarde, onde Jesus também conviveu. Então, você veja bem que naquela época, esse povo entendia que precisava se conectar com Deus. Chega de materialidade, gente. Claro, a melhor casa, tudo bem, mas essa parte não pode esquecer. E é por isso que a gente batalha, e é por isso que a gente fala. Então, ela diz assim, a Amélia, que as criaturas fazem isso porque elas se encontram obsediadas por outros, não? E aí abre caminho para quê? Trair, fumar, beber, drogar, criticar, essas coisas. Por muito tempo, ela falou, por muito tempo, essas criaturas permanecerão na Terra. Obsessos e obsessores, expurgindo sem liberar-se, negando-se à iluminação e campeando na loucura que os caracteriza. A Amélia me perdoa, mas você vai falar de espiritismo ou de Jesus com as pessoas que querem ouvir disso. Porque tem pessoa que não quer. O que você vai fazer? Não dá para entrar, entende? Não dá para fazer essa mudança. Então ela está falando aqui. Por muito tempo vai acontecer. Agora, o trabalho dos nossos mentores, o trabalho dos nossos maravilhosos aí, indivíduos que trabalham bem, o amor e a luz, eles não cessam. Só que ele não pode mudar a nossa cabeça. Eles não cessam, mas não muda. Porque você tem o livre-arbítrio. Você é responsável por você. Acabou, não é? Então, por muito tempo vai ser essa coisa. E aí, ela diz, a voz, porém, do divino pastor Jesus permanecerá chamando-os, e os seus ouvidos atentos estarão aguardando para captar qualquer ruído de aquiescência que eles se permitam oferecer, a fim de resgatá-los das prisões sem grades, nas quais todos se encarceram espontaneamente. Quer dizer, Jesus fala, vem, e eu falo, você vai? Nós estamos no 8º livro, são 11, e Jesus fala, vem, e você vai? Se você não for, uma das colocações que penso, não quero saber disso agora, eu quero ver a novela tal, eu vou tomar cerveja. Peraí. Semeou, vai colher. Semeou, vai colher. Amados, que lição linda. E domingo nós vamos falar do seguinte, é dela mesmo, né? Domingo, o reino dos céus, que ele trabalhou incansavelmente e a gente sabe que está aqui. Lindos. Vamos orar agora. Vanessa, muito obrigado. Estou precisando do Julinho para participar um pouco do centro, para tocar como é que chama? Não é piano, o teclado.
Vai chegar dia dos pais, precisamos dele, tá bom, bem? Vai avisando ele, seu filho, tá bom? Gente, que bênção uma noite como essa, não? Não importa, não importa. Sempre tem o recomeço. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, o médico das almas, o mestre, o modelo, o guia. Benfeitores espirituais tantos, meu Deus, espíritos protetores de todos que aqui estão. Amados, sempre eu digo obrigado por tudo que nos tem concedido. Sim, o dom da vida, essa oportunidade reencarnatória. Obrigado pela família que formamos, obrigado pelo lar ditoso, obrigado pelas pessoas que nos cercam, pelo trabalho, pelas intuições que chegam. Sabe, parece que essas intuições, mas será que vai dar certo? Mas obrigado, porque acaba dando certo. Obrigado por tudo, absolutamente tudo, até pela dor que educa. Mas, mestre, nesse instante, por caridade, com muito amor eu peço, abençoa toda a nossa família espiritual. Que a saúde se faça no físico, no perispírito, no espírito, mestre. Abençoa grandemente os familiares de nossos irmãos próximos, distantes na pátria espiritual. Abençoa, Senhor, abençoa. Que ideias iluminativas façam parte do psicológico de cada um que aqui está ouvindo. Dessa forma, mestre, vimos no Evangelho, pedi e obtereis. Então, cada um vai pedir enquanto oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão para a alma, Senhor. Precisamos mudar urgentemente. E não nos deixeis cair nas malhas da materialidade. Livrai-nos do ódio, da mágoa, da inveja, do ciúme. Livrai-nos do egoísmo, livrai-nos. Que assim seja. Desta forma, o inferno Desta forma, agradeço a todos a presença e aí eu vou fazer os nossos trabalhos os dias normais, porque quando vem filho, neto, bisneto, um pouco de atenção eu tenho que dar. Mas amo de paixão todos que estão aqui e outros que irão ver, mas vamos colocar mesmo Jesus aqui e tentar seguir o seu caminho. O meu beijo, meu carinho, meu amor. Fiquem com Deus. Muita, muita paz. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.